Olá você, amigo e amiga do cooperativismo espalhado aí pelo Brasil, pelo mundo, até porque o nosso vídeo está no YouTube e no YouTube você consegue acessá-lo de qualquer lugar do planeta. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez, hoje no dia 24 de junho de 2020, uma quarta-feira. Vamos conversar com o representante, o presidente do Conselho de Administração da Credicis, Central de Cooperativas de Crédito Limitada, a cooperativa central do sistema Credicis, consequentemente, a pessoa que coordena o Conselho de Administração e, consequentemente, o chamado sistema Credicis. E eu tenho um prazer muito grande de conversar com uma pessoa assim, porque o sistema Credicis é pujante, é um sistema que está se desenvolvendo muito, mas é um sistema que começou no estado de Rondônia, né? E às vezes as pessoas que estão mais a sul do Brasil não têm muito conhecimento, começa a ter, às vezes, ver a marca, e é importante que a gente tenha uma ideia de que sistema é esse, de que maneira ele veio, como ele está instalado e para onde está indo, né? O chamado sistema Credicis, o importante sistema do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo Brasileiro. Antes mesmo de começarmos a entrevista, gostaria muito de pedir a você para, logicamente, se registrar aí no nosso canal, se associar. E a outra coisa muito importante é, ao gostar do vídeo, dar um like. É lógico que essas ações, essas atitudes ajudam e muito o nosso canal, que é um canal especializado em gravar e deixar para vocês as opiniões dos principais líderes, dirigentes e dos técnicos do sistema cooperativista brasileiro. Aqui no canal você encontra vídeos gravados, por exemplo, com o Dr. Miguel, que é presidente do Conselho de Administração do Sistema Sicob, do Dr. Moacir, que é presidente do Conselho de Administração do Sistema Ailos, do Cledir, que é da Cressol, e por aí vai. Tem muita gente boa, muitos bons vídeos para você assistir, para você registrar sua opinião. Obrigado pela sua participação. Dando início aos nossos trabalhos, à nossa entrevista de hoje, estamos aqui hoje com o senhor Donizete José, presidente, eu já disse, mas vou reiterar, da chamada Credicis, Central de Cooperativas de Crédito. É uma cooperativa de segundo nível, é a cooperativa que coordena os trabalhos de outras cooperativas singulares, nós vamos entender quais e quantas são, né, do sistema chamado Sistema Credicis. Seja muito bem-vindo, Donizete. É um prazer estar aqui com você, um grande líder do cooperativismo de crédito brasileiro. Gostaria que você se apresentasse aí para os nossos espectadores e já dissesse, né, quem é Donizete José, né, um pouquinho da sua história, de onde vem e como é que você chegou a esse posto hoje, né, de o coordenador, né, o presidente do Conselho de Administração que hoje coordena as atividades do Sistema Credicis. Seja muito bem-vindo, Donizete José. Obrigado, Zé Carlos. É um prazer enorme estar contigo aqui hoje, em um contato com o doutor Amilcar, professor Amilcar, do qual nós temos um apreço, uma admiração muito grande. Me falou de você e também dessa intenção da gente fazer um bate-papo aqui hoje. Eu, Donizete José, sou entre 6 filhos dos meus pais, sou paranaense, vim para Rondônia, da cidade de Cascavel, no Paraná, ainda na década de 70. No dia 8 de janeiro de 78, eu cheguei na cidade de Ariquemes, em Rondônia, né, juntamente com meus pais e meus irmãos, e começamos, então, aqui a nossa trajetória em um estado novo, um estado que tinha todo um trabalho feito pelo governo federal, naquela época, de poder integrar a Amazônia para não entregar. E aí, meu pai ficou sabendo, então, desse novo Eldorado que estava se formando e resolveu vir para cá. Momentos difíceis, tempos difíceis, sem muito conforto, mas, assim, foi momentos muito gratificantes para nós. Então, eu estou em Rondônia já há 42 anos, na cidade de Ariquemes, e
quando nós chegamos aqui, muita malária, tudo para ser feito. E hoje nós moramos numa cidade em torno de 110 mil habitantes, uma cidade com um crescimento muito grande, como também o estado de Rondônia vem passando por uma transformação fantástica. É um dos estados que tem crescido nos últimos anos acima da média nacional. É um estado que tem, tanto do ponto de vista territorial estratégico, que nós estamos muito próximo aqui do Porto do Madeira, então a nossa produção tem um escoamento pelo porto. Enfim, é um estado que vem crescendo muito e a gente tem acompanhado isso. E dentro desse cenário, as cooperativas de crédito também têm feito um trabalho fantástico no desenvolvimento do estado e têm buscado também contribuir com esse desenvolvimento. A minha história com o cooperativismo começou há 20 anos atrás, na cooperativa de crédito rural chamada Crediária, aqui na cidade de Ariquemes. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre o nosso sistema, o sistema Credicys, e sendo que a minha história de vida com Rondônia é isso. Há 42 anos aqui em Rondônia, iniciamos o nosso trabalho aqui praticamente junto com o Estado, onde ainda o Estado era um território, depois passou a Estado, e estamos aqui firme, trabalhando e desenvolvendo e levando o cooperativismo à frente. Eu vou até adiantar uma pergunta que eu iria fazer mais ao final da entrevista, mas em função de uma coisa que o presidente acaba de dizer, que na realidade você é uma das pessoas, né, de uma família que migrou, né, de Cascavel, do Paraná, para Rondônia em 1970. O cooperativismo de crédito no estado de Rondônia tem tido nos últimos anos aí, eu ouso dizer nos últimos 5 anos, e o presidente, por favor, fica à disposição para corrigir, a entrevista aqui é para isso mesmo, é para sabermos a verdade de como a coisa acontece. Eu vou fazer um corte de uns 5 anos, onde o cooperativismo de crédito, o cooperativismo financeiro no estado de Rondônia ganhou um desenvolvimento, um crescimento muito grande. Em alguns momentos eu ouvi, até em Rondônia, já trabalhei muito por aí, em várias cidades de Rondônia, com várias cooperativas de crédito, já ouvi aí algumas pessoas dizerem que esse crescimento grande do cooperativismo talvez seja derivado, inclusive, da migração de pessoas do Paraná, onde nós sabemos que há uma forte tradição cooperativista. Qual a sua percepção, presidente Donizete? Olha, eu acho que é um pouco de cada detalhe desse, né? Lógico que o Sul, o Sudeste tem uma tradição muito grande no cooperativismo, mas são fatos também que essas pessoas já têm assim um pequeno histórico com o cooperativismo, e isso ajudou muito, né? Mas eu acredito que o grande feito do crescimento do cooperativismo ele está junto com as cidades no estado de Rondônia, né? Rondônia é o único estado que 100% dos municípios tem cooperativa de crédito, né? É o único estado na federação que 100% dos municípios estão contemplados com cooperativa de crédito. Além de estarem nos municípios, ainda estão nos distritos. Então, as cooperativas de crédito, não só do sistema Credicys, como também de outros sistemas, estão em praticamente todas as cidades do estado de Rondônia. Como Rondônia tem experimentado esse crescimento fantástico, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, então, as cooperativas, o sistema Credicys mesmo começou a praticar 20 anos atrás, né? 4 cooperativas que já existiam, que é a Crediária, que era uma cooperativa de crédito rural, a Gicred, que também é uma outra cooperativa de crédito rural, a Rolim de Moura, que é uma outra cooperativa, e também outra cooperativa na cidade de Cacoal, né? Juntaram essas 4 cooperativas há 20 anos atrás e criaram, então, a Central Credicys, né? Então, esse crescimento do Estado e essas cidades, iniciando ainda, essa cidade com
um crescimento muito grande, então eu acho que facilitou muito o crescimento das cooperativas de crédito. Junto a isso, o estado de Rondônia é um estado eminentemente agrícola, né, do agronegócio. E nós sabemos que aonde o agronegócio é forte, as cooperativas de crédito têm uma participação efetiva muito grande. Então, eu acredito que essa população que veio de fora, você pega dentro do estado de Rondônia, se for aí dividir por micro-regiões, nós pegamos lá o sul do estado, a região de Vilhena, tem muito sulista, muita gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Essa região que eu moro mesmo, é a região mais um pouco do norte do estado, é muito paranaense, né? A região central ali tem muito mineiro, paulista, capixaba. Então, Rondônia foi constituído de praticamente gente do Brasil todo, né? E com a característica de cada micro-região dessa, uma localidade de um estado acabou prevalecendo, né? Havia ali toda uma divulgação, a propagação, colega chamando o outro para vir conhecer o estado e acabou, então, cada região dessa tem essa particularidade. Mas eu acredito, Zé Carlos, que esse crescimento das cooperativas em Rondônia, ela está com em função dessa miscigenação que nós temos em Rondônia, né? E com esse crescimento acima eu até diria, da média normal do crescimento do país. Então, isso tem ajudado a Rondônia a chegar no que chegou hoje. E, recentemente, no congresso, com a participação do Banco Central, o diretor do DESUC do Banco Central, ele fez o comentário que 64% dos recebíveis, né, dos boletos, passam por cooperativa de crédito dentro do estado de Rondônia. É o maior índice nacional. Então, aí mostra, né, como que as cooperativas estão bem implantadas dentro do estado. Correto, presidente. Queria que o presidente também nos desse uma fala de como começou o sistema Credicil. O senhor já disse, 4 cooperativas em 2000 se uniram, o senhor inclusive já nominou as 4 cooperativas, mas quando no Brasil, em vários locais do Brasil, se caminhavam para sistemas maiores, até ocupando ou com a pretensão de ocupar o Brasil inteiro, vocês começaram um sistema regionalizado, mantiveram esse sistema regionalizado por um bom tempo, parece que agora, e depois eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que vocês estão num processo mais de expansão, né, mas vocês guardaram aí uma identidade com a região. O que fez com que houvesse a opção por um sistema regionalizado, presidente Donizete? Olha, esses fundadores dessas cooperativas, nós tínhamos uma pessoa que entendia muito de cooperativa e nos assessorou nesse. E ele sempre foi enfático: olha, vocês têm que criar aqui no Norte uma central própria de vocês, né? E ele acabou convencendo, então, esses diretores, que a princípio estavam na cooperativa. Diretores têm muita experiência no ramo cooperativista, né? Pessoas que foram ali no propósito de olha, nós temos que fazer tal, e vamos fazer. Pessoas que têm boas administrações, mas não tinha muita prática no cooperativismo. Assessorada com esse senhor chamado Roque, né? Então, houve todo esse trabalho, e ele fez esse assessoramento, e acabou nós criando, então, a central, e fomos fortalecendo a central. Hoje, a nossa central, ela começou com essas 4 cooperativas, hoje nós somos em 8 cooperativas, né? Estamos presentes em 4 estados aqui da região norte, né? Como você disse, num processo de expansão, nós estamos com 37 agências dentro do sistema Credicil, né? E com um pouco mais de 32 mil cooperados, né? Nós temos uma diretoria de expansão, estamos expandindo. Ontem mesmo fizemos uma reunião online com a cidade do Pará, um grupo de empresários lá tem interesse em montar uma cooperativa, então nós estamos buscando expandir, aproveitar
esse crescimento não só do estado de Rondônia, como da região norte, né? O Banco Central tem trabalhado muito nessa questão de fortalecer o cooperativismo de crédito, tanto na região norte como na região nordeste. Ele acha que ainda, não, ele tem estudo que essas regiões ainda têm capacidade de aumentar o número de cooperativas. Então, a gente está trabalhando nesse projeto também, de fortalecer mais ainda o cooperativismo na região norte. Ok. A área de atuação de vocês hoje é Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará, está correta? É isso mesmo? Pará, são esses 4 estados. Ok. Eu te fiz a pergunta, presidente, com relação, né, ao que levou a opção, né, é interessante essa fala sua, né, essa orientação para a valorização do que é local. Né, o cooperativismo tem disso mesmo, quanto maior identidade, melhor. No entanto, né, eu fui executivo quase que uma vida aí de um dos sistemas, né, do maior sistema de crédito cooperativo brasileiro, que é o Sicoob. E como executivo, já fui executivo do Bancob, executivo da Confederação, trabalhei em cooperativas singulares. Eu sei da dificuldade, por exemplo, e é isso que eu valorizo o empreendedorismo de vocês, né? Não é fácil um sistema local menor arregimentar forças, recursos, como, por exemplo, para desenvolver e manter, por exemplo, um sistema operacional. Né, um data center, o senhor sabe muito bem, o senhor é o presidente do sistema, quer dizer, são grandes desafios. E como é que vocês conseguiram, e eu estou fazendo a pergunta, e ao fazer a pergunta, rendendo minhas homenagens à capacidade empreendedora, logicamente aqui conversando com o senhor, eu vou personificar no senhor, né, a minha admiração e homenagem, né, a essa capacidade. Sei muito bem, por exemplo, não é jogar confete. Eu sei muito bem as dificuldades de desenvolver, né, sistema para manter uma estrutura dessa no ar. Como for esse desafio, como é que vocês conseguiram e estão conseguindo, que a gente está vendo que inclusive muito está contento, conseguindo fazer, desenvolver, colocar sistema, data center. Me diz onde é o pulo do gato. Olha, eu até agradeço as suas palavras. Mas você imagine, você sair de uma cidade, vou te dar um exemplo, de uma cidade de Cascavel, uma cidade de um porte médio, uma cidade com universidades, faculdades, toda uma estrutura, né? Estou falando especificamente do meu caso, mas tem pessoas que saíram de capitais, saíram de outras cidades estruturadas e vieram para Rondônia na década de 70. Você imagina o que é isso? Eu demorei 6 dias de Cascavel até a cidade onde nós estamos hoje, né? Sem asfalto, buraco, atoleiro, enfim, enfrentar malária, enfrentar todo um desconforto. Então, você já começa a analisar que essas pessoas que vieram para cá, que hoje a maioria delas estão à frente do cooperativismo, são pessoas destemidas, né? E idealizadoras. São pessoas que gostam de desafio. Fazer um sistema desse funcionar, fazer um sistema desse crescer, é muito desafio, principalmente na área de tecnologia. Os investimentos são grandes. Nosso sistema hoje, ele agora, no mês de março, ele atingiu 1 bilhão de ativos totais. Não é um sistema muito grande ainda. E você tem que acompanhar toda essa evolução do mundo tecnológico. Não foi fácil, não foi fácil. Mas, olha, a dedicação dos nossos diretores, o comprometimento dos nossos cooperados, fez com que realmente o sistema avançasse, né? Eu acredito que um dos grandes objetivos nossos, na época, era montar uma cooperativa de crédito sem fugir muito da essência do cooperativismo, sabe? O nosso sistema, ele não está procurando aquilo que as instituições financeiras tradicionais buscam. A gente tenta descolar o máximo possível dessas instituições financeiras tradicionais e somos mais voltados para a essência do cooperativismo. Os nossos cooperados não pagam manutenção de conta, não pagam talão de cheque, né? Os nossos encargos financeiros são bem abaixo daquilo que
o sistema financeiro tradicional pratica. Então, a gente busca fazer com que realmente a essência do cooperativismo de crédito ela está dentro do nosso sistema, né? A gente conversa sempre com os nossos colaboradores. Olha, quando chegar alguém para você atender, você não está atendendo um cliente, você está atendendo o dono da cooperativa, você está atendendo a pessoa que montou essa estrutura e que faz essa estrutura funcionar. Então, você valoriza o seu atendimento porque você está atendendo a pessoa que o seu patrão, né? E, paralelo a isso, a gente também tem uma equipe, a gente valoriza o nosso pessoal, né? Os nossos colaboradores, né? A maioria dos nossos cooperadores também são cooperados. Então, todo um trabalho foi feito com esses guerreiros, que eu vou dizer, né? De montar essa estrutura e está funcionando até hoje e com uma perspectiva de crescimento muito grande ainda. Legal. Com o crescimento que vocês têm experimentado, né, e eu pelo menos que de quando em vez estou passando agora com a pandemia, a gente parou muito, mas de vez em quando eu estou aí em alguma região de Rondônia, a gente percebe o quanto, né, as cooperativas e dentro do contexto também as cooperativas do sistema Credit Suisse têm crescendo. E eu tenho aqui procurado perguntar para os líderes de cooperativa, até porque como os vídeos ficam à disposição de quem já é cooperado, não é cooperado, e também de pessoas que se interessam por trabalhar em cooperativa. O cooperativismo de crédito já há algum tempo passou a ser bastante atrativo para profissionais, pessoas que estão saindo de faculdade. Eu tenho perguntado para as pessoas que por aqui passam, presidente Donizete, o que o sistema Credit Suisse entende que é importante, por exemplo, num técnico, numa pessoa, num profissional de mercado que já tenha, por exemplo, trabalhado em banco ou não, para ir trabalhar numa cooperativa? Além de entender do mercado financeiro, ele tem que investir em que tipo de conhecimento, presidente? Olha, o mercado financeiro é essencial, né? Agora, ele tem que entender como que é a nossa visão de mercado, o nosso trabalho, como que nós queremos atender o nosso cooperado, como é que funciona o nosso negócio, né? Um atendimento humanizado, um atendimento prestativo, um atendimento ágil. Então, nós temos que fazer o diferencial, né? Nós sabemos que quando um cooperado precisa de um determinado valor, uma operação de crédito, quando ele busca uma instituição financeira tradicional, a aprovação do seu crédito é demorada. Nós temos que atender esse cooperado na hora, no ato, ele tem pressa, né? Então, a gente não pode demorar nas nossas ações em atendimento ao nosso cooperado. Então, tem todo um trabalho que você faz de busca desse nosso colaborador, a capacidade onde ele está inserido, a experiência que ele tem no mercado e a qualificação que nós podemos dar dentro dos treinamentos, dos cursos que nós oferecemos para os nossos colaboradores. Então, você analisa o perfil dos nossos colaboradores e nós damos treinamentos àqueles que sempre está querendo cada vez mais se qualificar, se profissionalizar dentro do mercado financeiro de cooperativa de crédito. Isso é muito importante, presidente, porque eu tenho também recebido muitas críticas, né, de pessoas, de dirigentes, de líderes do cooperativismo, especialmente o cooperativismo financeiro, o cooperativismo de crédito, porque as pessoas têm dito que muito frequentemente bons profissionais, até com muito entendimento do mercado financeiro, procuram as cooperativas, mas no dia a dia que eles percebem que o cooperativismo tem uma diferença muito grande. E às vezes até se assustam, né? Eu cheguei a ouvir um dia de um superintendente de uma grande cooperativa do sul do país, uma cooperativa de crédito. Ele tinha sido superintendente, inclusive, de um grande banco. Eu estava lecionando no MBA, se não me engano, era inclusive da Fundação Getúlio Vargas, e num determinado momento da aula ele pediu para falar e falou: senhor José Carlos, de mercado financeiro eu não sou, né, ninguém sabe tudo, mas eu não tenho dificuldades.
No entanto, entender como é que se comporta no tratamento ao cooperado em função dos princípios é algo que eu estou tendo que aprender muito. Já uma pessoa madura, um superintendente, um ex-superintendente de um grande banco brasileiro, né? Então, sempre que eu tenho possibilidade, eu estou chamando os dirigentes, os líderes, para ter essa conversa, né, com quem aí se interessa pelo cooperativismo. Até porque é um mercado muito bom, é um mercado que está crescendo, que vai continuar crescendo, que precisa de gente, não tem jeito de fazer sem gente, principalmente porque enquanto os bancos estão diminuindo os postos de atendimento, os pontos de atendimento, as cooperativas de crédito têm uma outra visão, cobrando menos taxa de juros, cobrando menos tarifa, como o senhor diz, né? Ou seja, com muito menos dinheiro, na realidade estão querendo ter atendimento mais humanizado com os cooperados, até porque tem, né, princípios e tem o quinto princípio, que é educação, formação e informação. E dentro desse contexto, eu queria ouvir o senhor um pouquinho, como o senhor tem visto, e logicamente aí, né, no atendimento aos cooperados, naquelas informações que chegam para o senhor no conselho de administração que coordena os trabalhos do sistema Credit Suisse, como é que a coisa está ganhando traços de uma crise econômica com os cooperados. E como a cooperativa está conseguindo trabalhar com isso? Olha, Zé Carlos, eu acho que o grande diferencial das cooperativas de crédito é esse atendimento humanizado, né? Lógico que nós estamos vivendo um momento de revolução digital, né? E tudo hoje você consegue fazer na tecnologia. Nós, lógico, não podemos ficar atrás disso, nós não podemos deixar de investir em tecnologia, né? Mas você não pode deixar de ter aquele atendimento humanizado que eu acho que é o grande diferencial da cooperativa. Nós sabemos que o Brasil nosso é um continente e dentro de tudo isso você tem pessoas que têm uma tendência a usar o sistema digital e tem pessoas que querem um atendimento presencial. Então, isso é regra básica para nós, que o atendimento tem que ser humanizado, né? E Nesse talvez momento, seja até, perdão, em função disso e da qualidade do atendimento das cooperativas do estado de Rondônia, que o nível de participação, market share, a participação, né, das cooperativas no mercado financeiro local, nas cidades de Rondônia, em alguns momentos, as cooperativas têm 60%, 70%, 80% do depósito local, né, presidente? exatamente. Nesse momento da pandemia, podemos até citar como exemplo. Eu vou pegar na cidade onde agências bancárias ficaram um período de portas fechadas. A cooperativa ficou funcionando, né? Nós montamos todo um trabalho para dar um resguardo para os nossos colaboradores em função do Covid-19, né? Montamos toda uma estrutura baseada nas recomendações tanto do Ministério da Saúde como na Organização Mundial de Saúde, orientação que nós passamos para proteger os nossos colaboradores que estão ali trabalhando, para proteger os nossos cooperados que têm acesso à cooperativa. Então, você monta toda uma estratégia e você consegue, como o conselho, a administração está na cooperativa, você consegue transmitir essas informações e cobrar essas ações que sejam mais efetivas de uma forma que você consiga conciliar o atendimento ao cooperado, que é o dono da cooperativa, e também proteger os nossos colaboradores. Paralelo a isso, nós tomamos algumas ações de enfrentamento com o Covid. Aqui mesmo na cidade de Ariquemes, nós disponibilizamos para o Sistema Único de Saúde, o município de Ariquemes. O município de Ariquemes tinha 3 UTIs. Nós entregamos agora, recentemente, essa semana que passou, 5 respiradores mecânicos. A cooperativa doou para o Sistema Único de Saúde. Então, todas essas ações, elas refletem positivamente na comunidade. E você acaba, de uma certa forma, elevando o cooperativismo como um todo. Então, essas ações que a cooperativa faz é muito importante na comunidade. Então, é o grande diferencial que eu vejo você qualificar os seus colaboradores
você mostrar transparência da sua administração para os seus cooperados e você se envolver com as ações sociais. Eu estou falando de respiradores, mas a gente tem várias ações sociais que a gente faz onde está presente as nossas agências. Então, o cooperativismo de crédito tem ganhado muito com essas ações, é o grande diferencial. Por isso que vem crescendo da forma como está crescendo. Vou te dar como exemplo. Nos últimos 3 anos, o nosso sistema Credit Suisse cresceu em 49% o número de cooperados. Nos últimos 3 anos, nós crescemos 49%. Os ativos totais, nós crescemos 34% nos últimos 3 anos. Então, vem assim, a carteira de crédito, nossa, tem crescido 47% nos últimos 3 anos. Então, são conquistas que você vai fazendo ao longo do tempo com essas ações que a gente faz na localidade. Correto, presidente. É muito bom. Quando nós tivemos né, algumas crises que passamos por elas aí, eu me lembro, por exemplo, que a gente estava numa grande crise há 5 anos, 6 anos atrás, em crise séria no Centro-Oeste. Eu resido no Centro-Oeste, eu resido em Brasília, mas eu trabalho muito com o sul do Brasil, né, com Paraná, com Santa Catarina, coordeno curso, inclusive, numa escola sediada em Curitiba, no Paraná, que é o ISAI, Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul. Então, a gente percebia um problema sério econômico ao sul do Brasil. Quando a gente chegava em Rondônia, né, eu sou muito de ir conversando com o motorista que vai me buscar no aeroporto, seja taxista ou não, ou motorista de uma cooperativa, eu perguntava para eles, e a crise? Eu ouvia muito deles, né, e me pressionava. Não, aqui não chegou crise. E agora, com essa questão porque me diziam muito o seguinte, a gente percebe, até pelo conhecimento da economia local, né, a agropecuária é forte, né? E mesmo como, por exemplo, com Covid, muitas atividades urbanas pararam, mas quem produz no pasto, quem produz leite, né, não parou, e nós temos que alimentar o mundo. Nesse conceito, presidente, o senhor entende que a crise que vem aí logo depois, vem uma crise econômica, com certeza, ela já está chegando, se não chegou, ela tende também a impactar menos a economia rondoniense do que outras regiões ou outros estados brasileiros? Olha, eu acredito que não só Rondônia, mas como a região norte, eu acho que o impacto vai ser menor, né? Nós sabemos que o que segura a economia do país hoje, nosso, é o agronegócio, né? E a nossa economia ela está baseada no agronegócio, né? E há uma tendência do agronegócio segurar, diminuir essa crise que provavelmente nós vamos enfrentar lá na frente. Rondônia hoje, nós, só como exemplo, nós temos um rebanho hoje de mais de 15 milhões de cabeças de gado, né? Nós estamos livres sem vacinação da febre aftosa. Então, a nossa carne, 60% da nossa carne é exportada hoje, né? A média do Brasil fica um pouco mais acima de 20%, agora tem aumentado um pouco, porque a China está aumentando a importação de carne, está aumentando mais ainda a importação de carne. Mas o agronegócio, o Rondônia está crescendo muito na questão de produção de grãos. A China, só no primeiro trimestre, aumentou em 13% a sua importação de soja. Então, como a nossa economia forte é o agronegócio, eu acredito que a nossa região irá sofrer um pouco menos esse impacto. Até agora, nesse momento, o nosso sistema não tem sentido essa crise, né? Nós estamos até observando, ao contrário, os nossos depósitos à vista, se você pegar aí de janeiro até maio, né, nós crescemos 45%, né, um número muito expressivo. Nossos depósitos a prazo cresceram 13%, né? Não temos ainda inadimplência de nenhum, né, dos créditos que foram feitos. Então, nós ainda não sentimos nada do efeito da crise, né?
apesar de que eu entendo que nós estamos num momento que as ações que o governo vem fazendo vem diminuindo muito a crise nesse momento, né? Você pega aí a antecipação de 13º do pessoal do INSS, o voucher de R$ 600, o voucher Covid, algumas ações, as próprias demissões que estão ocorrendo pelas empresas hoje, quem está sendo demitido ainda está naquela fase de receber a sua rescisão e também o seu seguro-desemprego. Então, eu acredito que a crise ela vai chegar para nós, talvez lá para o mês de novembro, dezembro e o ano que vem. Nesse momento, Zé Carlos, a gente não tivemos ainda nenhum problema com relação a essa crise financeira. É muito interessante o senhor falar isso, né? E eu puxei mesmo para ouvir, porque quem não vive no estado de Rondônia, na região norte, né, ou não frequenta, é muito difícil ter uma percepção da situação, né, nesse nível, né? Quando o senhor fala dos números, né, que o senhor fala, nossos depósitos à vista cresceram 45%, no momento que sabemos que em várias regiões do Brasil o fluxo financeiro diminuiu absurdamente, porque muitas atividades tiveram diminuído o seu fluxo, ou até paralisado. Né? Muito interessante, é uma região realmente muito atípica, né? E lógico que, como o senhor já disse, a questão de ter aí a produção agropecuária em alta realmente ajuda muito, né? Isso é muito interessante. Eu queria mudar um pouquinho o foco da coisa, presidente, e te perguntar, eu tenho perguntado também por todas as pessoas que têm passado por este canal, né, Conversa com JC, como é que o senhor tem visto a melhoria, a estruturação de uma intercooperação entre as cooperativas de crédito, entre elas o mesmo ramo, e às vezes até entre as cooperativas de crédito e entre cooperativas de outros ramos, como cooperativas, por exemplo, de produção, principalmente quem tem uma cultura muito de produção rural, as cooperativas de produção são muito importantes. Como que o senhor está vendo esse desenvolvimento da intercooperação, presidente? Eu acredito que é uma das grandes saídas para enfrentar qualquer tipo de crise e você poder crescer, você fazer a intercooperação, né? Eu participo também da Confebras, lá do Conselho Fiscal como suplente, eu tenho conversado com o pessoal, principalmente dentro da intercooperação com cooperativas de crédito, buscando uma plataforma única, né? Você tem que fazer um trabalho junto ao Banco Central. O Banco Central é simpático a essa ideia, já debateu isso em alguns seminários, né? Você tem que, o cooperado aqui de Rondônia tem que sair daqui, chegar lá em São Paulo, chegar no Rio Grande do Sul, poder entrar dentro de uma cooperativa e fazer um saque em espécie, fazer uma transação financeira. Isso não acontece no Brasil hoje, né? Nós temos exemplos de alguns países, principalmente na Europa, onde a plataforma é única. Então, você consegue fazer com que todo o sistema cooperativo de crédito passe a ser uma estrutura como se fosse um sistema financeiro único, fortaleceria muito o sistema cooperativo de crédito. E esse sistema de intercooperação entre cooperativas de produção, cooperativas de serviço, cooperativas, é muito importante. Da mesma forma que você consegue ter esses crescimento fantástico nas cooperativas de crédito, você pode também trazer e somar junto com outros segmentos cooperativistas, fortalecendo, fazendo com que todos tenham realmente um ganho exponencial dentro daqueles serviços, daqueles trabalhos feitos, tudo junto. Então, eu acredito que é um fortalecimento significativo. Quanto mais a gente estiver praticando o cooperativismo, a intercooperação, nós vamos fortalecer cada segmento cooperativista no Brasil. Presidente, o senhor cita uma coisa aí extremamente importante e que eu mesmo já sofri com ela. Houve um momento
em que eu saí para fazer um treinamento no sul do país, e naquele momento eu me esqueci de ver se eu tinha dinheiro, não tinha dinheiro, até porque a gente está muito habituado a fazer tudo com cartão, né? Hoje, praticamente em lugar nenhum te exige você trabalhar com dinheiro mesmo, né? Com dinheiro em espécie, com a moeda em espécie. E saí correndo, fui fazer o treinamento, e quando eu chego lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, né, que eu vou pegar um táxi, pego a minha carteira, cadê dinheiro? E viro para o senhor e digo, senhor, eu não tenho dinheiro aqui, onde eu consigo sacar? E vira para mim e fala assim, ó, depende, né? No Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, ele virou para mim e falou assim, você saca no Sicredi? Não, infelizmente eu trabalho com cooperativa, mas não é o Sicredi. Ele virou, vai ficar difícil. Mas até para descontrair um pouco, né? Porque eu passei aperto, eu acabei me resolvendo depois, né? Os colegas cooperativistas me ajudaram e nós resolvemos. Mas num primeiro momento tem uma situação muito ruim, presidente. Você sabe que você tem dinheiro, mas você não consegue acessar o dinheiro. E por que, na sua percepção, eu não quero aqui te criar uma saia justa, mas ao mesmo tempo a gente tem que discutir essas coisas, né? Porque ainda há tanta dificuldade em trabalhar com plataforma, trabalhar com ATMs, por exemplo, compartilhados, né? Quando os bancos já trabalham com ATM compartilhado, quer dizer, a gente está atrás, né? E isso gera, como eu estou dizendo, estou brincando até com a situação, mas me criou um problema naquele momento, que dependendo da situação, o cooperado chega mesmo a dizer, não vou mexer mais com cooperativismo, porque isso aqui não me resolveu o problema aqui. Onde que está? Onde a gente precisa avançar um pouquinho, presidente? Olha, eu acho que o Banco Central tem que trabalhar um pouquinho mais exigindo esse compromisso das grandes instituições, né? Aí fica, às vezes, o discurso acontece, não, vamos fazer, e a coisa vai protelando, não acontece, né? Correto. Nós sabemos que algumas instituições que são maiores, elas têm um pouco de receio em compartilhar, principalmente quando você fala em programas de software. Então, elas têm receio, elas fazem um investimento muito grande, mas eu acho que o Banco Central tem que ter um papel fundamental nesse tema, sabe? Ele tem que exigir, né, colocar na mesa e falar, olha, o cooperativismo de crédito tem que ter uma atuação diferente dentro do nosso país. E para fortalecer todos, né, fortalecer o cooperativismo como um todo, nós temos que trabalhar nessa forma aqui. Não precisa ser uma plataforma, pode ser duas. A gente pode fazer essa, né? E Mas pode integrar as plataformas, né? Pode ter várias, né? Isso. Hoje você já consegue fazer saques em várias ATMs, né? Tem um banco 24 horas, mas com um custo muito alto para o cooperado ou Ou para a cooperativa. né? Então, eu acho que essa evolução da tecnologia, essa disseminação, principalmente nesse momento, que eu acho que nós andamos muito rápido em 3 meses no avanço da tecnologia, eu acho que está num momento de os líderes de cooperativistas sentar na mesa e já buscar uma solução definitiva para esse problema. Ok. Em novembro a gente tem um evento fantástico, né? Em novembro o Banco Central dá o pontapé, não é nem inicial mais, né? Mas dá um grande passo em direção à implantação do que ele chama de PIX, né? Quando as pessoas vão poder pagar, se eu chego do comércio do senhor e faço qualquer negócio, eu não preciso mais passar um cartão, não preciso mais te dar um cheque, né? Basta eu, por exemplo, fazer a leitura de um QR Code, né, no meu telefone celular, por exemplo, e a partir do momento que o Banco Central disponibilizar o Pix, a gente consegue fazer o pagamento em tempo real, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né, presidente? Exatamente. São os avanços, né? Então, o próprio Banco Central tem buscado avançar nesse sentido, né? E nós, como cooperativa, não podemos ficar atrás, De né? jeito. Então, são avanços que irão acontecer, eu acredito que irão acontecer, ou dentro de uma discussão
dentro de uma discussão amigável, ou o Banco Central vai ter que, em algum momento, chegar e impor essas condições para esses líderes de cooperativismo. Falando em Banco Central, queria te ouvir com uma situação que está muito ligada à atuação de vocês no norte do Brasil. O Banco Central, agora com a pandemia, uma série de coisas deu uma diminuída, lógico, o foco está todo nesse momento a administrar uma crise, né? Então, logicamente, uma série de ações ordinárias acabam tendo seu fluxo diminuído. No entanto, foi colocado no mercado um trabalho do Banco Central fantástico de valorização do cooperativismo de crédito brasileiro, né? Eu sempre digo, né, até porque durante muitos anos, ao trabalhar em sistema de crédito cooperativo, eu trabalhei com controles internos, com compliance, então eu tinha um relacionamento muito próximo com o Banco Central. E digo que mesmo não concordando com alguma coisa do Banco Central, é direito da gente não concordar, não temos que concordar com tudo, mas que o Banco Central é realmente um grande alavancador de uma série de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento, né, que o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo teve. As cooperativas de crédito brasileiras devem muito, do ponto de vista do profissionalismo, ao Banco Central. E um dos últimos programas dele, o chamado programa BC-Hash, né, que inclusive quer que até 2022, agora tem que ver se com a pandemia, alguns números serão alterados, mas inicialmente até 2022 tinha uma série de metas para as cooperativas cumprirem. E dentre as metas, uma muito importante é a ocupação do norte e nordeste brasileiro. E assim como já havia muito interesse de várias cooperativas, né, e já havia o interesse e o movimento, né, de ir para a região de vocês, lógico que quando o Banco Central chega e coloca um programa desse na rua, lógico que as cooperativas interessadas se tornam mais interessadas e muitas que às vezes nem tinham muito interesse no Norte e Nordeste começam a ver, né, com olho grande. Deve ser uma região boa para ser explorada. Como é que vocês, o senhor, que é um líder do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, né, mais sediado, né, no estado de Rondônia, atuando como cooperativista na região norte, vê a saída das cooperativas para o norte e nordeste brasileiro, presidente? Olha, nós sabemos que o cooperativismo de crédito ele surgiu no Sul, está muito bem implantado no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? E no Norte e no Nordeste são regiões que ficaram um pouco esquecidas, né? E esse trabalho agora do Banco Central, eu tive a oportunidade de estar na posse do presidente Roberto Campos, do Banco Central, e observar ali na fala das pessoas que estavam ali do Banco Central, não só dele, da importância que eles estão dando para o cooperativismo de crédito nessa gestão atual. Então, e eles querem que no Norte e no Nordeste, onde as cooperativas ainda são, se você tirar Rondônia, as demais regiões do Norte do país, elas estão ainda com um volume muito pequeno de cooperativa. A participação das cooperativas de crédito ainda é quase insignificante. Então, eles querem que as cooperativas avançam mais nessas regiões, né? Tanto do Norte como do Nordeste. Nós, aqui do Sistema Credicista, temos feito isso. Nós criamos uma comissão de expansão, né? Fizemos visitas em algumas cidades do sul do Pará. Também nós temos 2 cooperativas em Belém, no Pará. Estamos com a tratativa com um grupo empresarial em Ananindeua, também no Pará. Então, a gente tem buscado trabalhar com essa perspectiva e esse desenho que o Banco Central tem mostrado e tem interesse, né, até para ocupar essa região. A percepção que nós temos é que, nessas cidades que nós somos, as pessoas da localidade, eles querem montarem a cooperativa, não que você vá com um posto de atendimento nas cidades. Eles querem participar desse processo como os verdadeiros donos da cooperativa. Eles querem. E nós, no Sistema Credicista, estamos oportunizando isso. Você chega numa cidade, você faz
uma reunião com um grupo de agricultores, de empresários, comerciais. Nós temos interesse. Nós damos todo um suporte para que eles possam fazer essa parte de documentação, de estruturação, né? Então, se a gente vê que a cidade tem condições de ter ali uma cooperativa, nós estamos dando. Então, a gente está alinhado com o Banco Central nessa prospecção e aumento de cooperativa na região norte. Que bom, presidente. E é interessante até ouvir isto, porque com a diminuição da taxa de juros, né, e especialmente a perda de ganho, de rentabilidade no mercado financeiro, porque com a queda de taxa de juros, todos nós e as cooperativas também diminuíram os seus ganhos no mercado financeiro. Por um outro lado, tem que ampliar o volume de operações de crédito. Se eu já não ganho tanto no mercado financeiro, eu tenho que fazer renda de um outro lado. É interessante ouvir um líder falar desse jeito, presidente, porque, de maneira geral, o início de uma cooperativa nessas situações agora, ele é bastante sofrido, não? E pelo outro lado, né, eu acho interessante quando o senhor fala o seguinte, mas nós estamos oferecendo a estrutura, e quando o senhor fala de estrutura, eu estou entendendo inclusive as análises de viabilidade, né, de quanto tempo se vai, com quantos tempos se viabiliza, com quantos cooperados precisa, quer dizer, toda essa estrutura, parabéns, porque não é uma coisa simples de ser feita, né, presidente? Não, não é simples, até porque hoje o Banco Central, que é o órgão fiscalizador, ele tem muitas normativas, exigências muito, e nós entendemos que tem que ser também, né? E a central já existe para isso, para dar esse suporte, para orientar as pessoas que, a princípio, têm a intenção em entrar nesse ramo. Então, a gente tem que... nós temos um quadro técnico preparado para dar todo esse suporte. Onde você tem lá os riscos operacionais, você tem a estrutura de software, de programas. Então, você tem... se você estiver ligado a uma central, facilita muito a vida dessas pessoas que querem constituir uma cooperativa. Essas regiões, Zé Carlos, né, você pega aí, principalmente no sul do Pará, são regiões novas, são regiões onde tem um espaço para evolução, crescimento muito grande, e essas pessoas, a gente tem como experiência, pessoas que enfrentam, que vai para uma região dessa, são pessoas destemidas, sabe? São pessoas que têm já um espírito empreendedor. Então, se você consegue auxiliar essas pessoas com essa estrutura técnica e orientando de forma como a gente que já tem uma experiência, que nós iniciamos uma cooperativa do zero, então a gente consegue levar essa mensagem e mostrar de que forma se tem viabilidade ou o negócio que eles querem montar ou não. Então, a gente tem toda essa facilidade e a gente está preparado para levar essas instruções a essas pessoas. E aí, fomentar e aumentar as nossas cooperativas na região norte. Muito bom, presidente. E, por um outro lado, também, eu acho que é uma coisa interessante, né? Até porque as distâncias na região norte não são brincadeira, né? Nós que estamos... Pode falar, presidente. A logística é complicada, é um desafio, né? Aqui é normal você ter uma cidade com 100 quilômetros de distância uma da outra, 300 quilômetros, 200 quilômetros. Então, o desafio é grande. É muito interessante, né? E a gente que é de mais ao sul, eu especialmente, né, que cresci no interior de Minas Gerais, numa região de Minas, porque Minas tem várias minas, mas uma região de Minas onde é o centro-oeste de Minas, as cidades estão a 30, 40 quilômetros umas das outras. Quando eu chego em Rondônia, alguém vira e fala o seguinte, eu estou dando um curso, né? Alguém vira e fala assim, não, eu estou indo embora hoje aqui no final, José Carlos, 6 horas, 7 horas da noite, 5 horas da tarde, né? Tá bom, mas são quantos quilômetros? 450 quilômetros. Como é que é? Não, Zé Carlos, é um tiro, aqui a gente já está acostumado, agora mesmo eu estou em casa. É o ali de mineiro, né? É o ali de mineiro, né? E meu ali na região de onde eu vim, né? Eu saí com 30 anos da região. A gente sair para ir a outra cidade era 20 minutos de carro.
Então, quando o outro me fala 400, 450 quilômetros, eu custei a ter uma ideia disso, né? E isso é bom para as pessoas perceberem o quanto é difícil uma coordenação, por exemplo, de atividades de instituições de um sistema cooperativo, por exemplo, né? Então, o senhor fala uma coisa muito interessante. Se o senhor tem um grupo de pessoas lá que entende que o empreendimento é deles e somam ao seu empreendimento e, consequentemente, eles estão coordenados, eles têm um norte, têm metas para cumprirem, achei interessante ouvir o senhor, né? Por isso que é importante ouvir as pessoas, né? Se a gente pensa em locais onde as cidades estão próximas, você vai falar assim, não, o melhor é todo mundo se juntar a uma cooperativa já existente. O senhor acaba me dando um argumento nesse momento de alguém que conhece, né? O Norte está aí desde 1970 e sabe muito bem que não é brincadeira fazer a coisa acontecer. Vocês têm pontos de atendimento a que distância, presidente? Olha, vou te dar um exemplo da Crediário, que é a cooperativa que também eu estou como presidente dela. Estou como presidente da Central Credicis e também da Credicis Crediário, né? Correto. Nós inauguramos um ponto de atendimento numa localidade próxima aqui a aproximadamente 60 quilômetros de Ariquemes, né? É um distrito, né? Um distrito chamado Bom Futuro, né? Uma localidade com 8.000 pessoas, em torno de 8.000 habitantes, né? Desassistida do sistema financeiro, não tinha nem uma agência do sistema financeiro tradicional, nem uma agência, né? Nós somos a primeira agência da nossa cooperativa a se instalar nessa comunidade, levando a essas pessoas que estavam marginalizadas do sistema financeiro, levando condições para ter um talão de cheque, ter um cartão de crédito, pagar seus boletos, tem a comunidade, tem um comércio, tem os agricultores, enfim, em torno de 60 quilômetros. Agora, semana passada, na sexta-feira, nós inauguramos uma agência na cidade de Cacoal, município de Cacoal, né? O município de Cacoal está a 300 quilômetros da sede da matriz aqui, né? Então, isso é normal, é natural para nós. É exatamente isso que você falou. Quando você pega uma pessoa do sul, sudeste, olha, eu tenho que ir ali rapidinho, mas ali aonde? É 200 quilômetros. Não, mas 200. Você tem que programar para fazer 200 quilômetros. A gente não programa. De repente, uma ligação, não, você precisa vir aqui, tá bom, eu estou chegando aí daqui a pouco. Você pega o carro, vai e volta. Então, essa logística realmente é muito, muito difícil para nós, mas nós já estamos acostumados com isso. A gente faz isso naturalmente, sem muito problema. Okay. Numa das minhas últimas idas a Porto Velho, eu acho, e aí eu vou te fazer a pergunta, que vi uma placa da Credicis. Eu vi mesmo, ou seja, tem uma unidade da Credicis em Porto Velho? Porto Velho, né? Essa cooperativa crediária, que eu te falei, nós somos 10 agências, né? E uma delas é na capital. Ela começou aqui no município de Ariquemes, né? E são 10 agências, com essas duas que eu falei que foi recentemente inaugurada, e uma delas é na capital do estado, Porto Velho, e fica a 200 quilômetros de Ariquemes. E como que foi a saída? Um dos grandes desafios do cooperativismo de crédito é a ocupação dos grandes centros, né, presidente? Sim. O senhor, aliás, a cooperativa que tem um ponto de atendimento em Porto Velho, na capital do estado, é a sua cooperativa, é onde o senhor é presidente, inclusive, da Circular, né? Como que foi a saída, presidente? O que veio de oportunidade e quais os grandes sustos, por exemplo? Olha, nós tínhamos aqui a sede e a gente tinha toda a expansão norte do estado de Rondônia para ser ocupada com essa cooperativa crediária. E nós tínhamos o desejo de ir a Porto Velho, que era uma cidade já bem maior do que a nossa. E tal. O que nós fizemos? Olha, vamos então abrir uma agência num município mais próximo, menor, para a gente começar a ter um know-how do que é, pelo menos, ter uma filial, né? Abrimos a cooperativa em uma cidade chamada Buritis, né? A 150 quilômetros da sede, né? A cooperativa teve um crescimento fantástico, uma adesão fantástica, né?
Fizemos, então, toda uma experiência ali, né? Aí abrimos em Porto Velho. Porto Velho já é uma cultura diferente. Porto Velho já é uma cidade, a capital, próxima aí de 500 mil habitantes, então uma cultura diferente. Qualificamos um grupo de colaboradores, pegamos um gerente já com experiência de outras instituições financeiras, né? E demos todo o apoio para ele em Porto Velho. Olha, você vai devagar porque a gente está ainda no momento de chegada no mercado, vamos sentir, mas assim, foi outra surpresa, sabe? Porto Velho também é uma cidade, logo em seguida veio a construção das usinas de madeira, a cidade desenvolveu, tomou um ritmo acelerado de crescimento, movimento fantástico, e hoje é a nossa terceira agência, né? A agência que tem dado uma contribuição grande para o sistema. Que bom, presidente, coisa boa, parabéns, só é coisa boa acontecendo. Queria te ouvir, presidente, como últimas perguntas, o seu ponto de vista sobre... Já com a perspectiva de mais duas agências, talvez uma para esse ano e outra para o ano que vem. Lá em Porto Velho. Legal, presidente. Queria ouvir o senhor com relação a dois pontos que estão no projeto de lei que foi entregue, né, no dia 10 de março para o Congresso Nacional, num trabalho coordenado aí pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, pelo Banco Central. Né, o Márcio, presidente da OCB, esteve no momento da entrega do projeto de lei ao Congresso, o presidente do Banco Central também esteve. E lá tem dois pontos que eu gostaria de ouvir o senhor com relação à sua experiência, essa larga experiência no cooperativismo, como líder cooperativista, né? O senhor conversa com muitas pessoas, o senhor tem as singulares afiliadas à sua central, então o senhor capta o que as pessoas estão pensando. Essa experiência é muito interessante e importante. Os dois pontos são, o primeiro, a possibilidade de cooperativas de crédito terem conselheiros de administração independentes, conselheiros de administração, profissionais de mercado, certificados no mercado, que possam compor o conselho de administração de uma cooperativa singular para ajudar a cooperativa a se desenvolver. Qual a sua percepção sobre isso, presidente? Zé Carlos, é a profissionalização do sistema cooperativista, né? Eu vejo com bons olhos, né? Nós sabemos que existem cooperativas de tamanhos diferentes, de necessidades diferentes, né? Quando você fala de cooperativa do Norte, quando você fala de cooperativa de cidades menores, né? A presença dos conselheiros é muito importante na confiabilidade e no respaldo da cooperativa. Correto. Né? E aí, quando as cooperativas começam a crescer, tem regiões que têm demandas diferentes, essa profissionalização, ela tem que acontecer. Você não pode querer manter uma cooperativa já com um fluxo muito grande de recursos, de movimentação, como se fosse uma cooperativa com menor porte. Então, essa abertura que essas mudanças na Lei 130, ela vem, depois de toda uma discussão com o segmento, ela tem várias melhorias interessantes, né? Tem um outro ponto também que eu achei muito interessante na mudança da 130, é você poder usar recursos do FATS para a educação fora do quadro de cooperados, do quadro de colaboradores, né? É você poder usar o recurso do FATS em atividades na sociedade, você poder usar numa escola, no ensino fundamental, no ensino básico, no treinamento. Então, são mudanças que o OCB fez a discussão, todo o segmento fez a discussão, que eu acho que é um avanço que é necessário fazer. As cooperativas de crédito vêm evoluindo e precisa também as normatizações acompanhar essa evolução. Correto. Um outro ponto
que eu acho interessante discutir e buscar, né, a percepção de vocês é com relação à possibilidade de cooperativas que têm conselho de administração e diretoria executiva segregados, né, ou seja, o conselho de administração e diretoria executiva são compostos por pessoas completamente separadas, né? Não pode ter um conselheiro como diretor executivo ou um diretor executivo participando do conselho, que essas cooperativas teriam a possibilidade de não ter o conselho fiscal. Atuaria nessa situação o conselho de administração como aquele que indica o norte para a diretoria, mas também faria a fiscalização do processo de gestão e talvez até do seu processo, porque ele também precisa ser fiscalizado. Como que o senhor vê isso? Olha, o Banco Central já faz todo um acompanhamento da movimentação das atividades das cooperativas de crédito. Paralelo a isso, nós somos obrigados a ter as auditorias. Algumas centrais têm as auditorias internas, não é mais obrigado, mas o caso nosso mesmo da Credcis, a gente continua com a auditoria interna, né? Não tem mais obrigatoriedade pela norma, mas nós temos a auditoria externa. E as cooperativas de crédito têm que trabalhar, um outro ponto que tem que trabalhar também é redução de despesa do seu quadro administrativo, né? Eu acho que é um ponto interessante também, que foi muito bem discutido e amadurecido. Eu acho que, como nós já temos o controle do Banco Central e também as auditorias externas, eu também vejo como um ponto importante a ser aprovado nessa nova mudança da 130. Ok, legal. Presidente Donizete José, gostaria muito de agradecer a sua participação. A gente sabe que o presidente de uma central, de um sistema, o senhor é empresário, né? O senhor mesmo já disse que as atividades em Rondônia estão fortes, né? Então a gente sabe que o tempo de um líder como é o tempo do senhor é um tempo difícil. Mas, ao mesmo tempo, o senhor, né, assim que né, eu não tinha conhecimento, contato com o senhor, comentei com um amigo que é comum a nós dois, uma pessoa a quem eu tenho um apreço muito grande, que é o doutor Amilcar, advogado, e ele disse que, não, tenho relacionamento com ele, eu faço uma sondagem. E ele mal ligou para o senhor e já me retornou dizendo, Zé Carlos, fica tranquilo que ele está disponível. Queria agradecer muito ao senhor, parabenizar, né, pelo sistema que o senhor está à frente, né, até pelas coisas que o senhor falou aqui, a gente percebe, e o interesse desse canal é justamente esse, mostrar para as pessoas, né, o que é diferente no cooperativismo, o nível de organização, né, o nível de investimento nas pessoas, né, no caso do senhor, uma aplicação regionalizada. Aliás, eu queria até te fazer uma pergunta. Há interesse, em algum momento, o sistema Credcis já chegou a pensar em expandir ao sul, né, como muitas cooperativas de Rondônia, por exemplo, estão buscando ocupar Mato Grosso. O sistema Credcis já chegou a pensar nisso, presidente? Nós estamos até hoje eu tive a reunião do conselho, né? Nós estamos com a tratativa já com a cooperativa em Minas Gerais, aí no seu estado, Meu né? estado. O conselho já autorizou hoje a fazer um estudo de viabilidade, né? Então, com certeza, nós já chegamos no Mato Grosso, né? com a agência nossa, e o nosso projeto é de expansão. A gente vai dentro dessa solidez, dentro de uma certa responsabilidade, dentro de um estudo de viabilidade, a gente tem o objetivo de expandir, com certeza. Muito bom. Aproveitar esse bom momento que o Banco Central está oportunizando as cooperativas de crédito, né? E esse momento que eu acredito que é um momento único que as cooperativas estão experimentando, né? Quando as pessoas souberem da importância que é e do bem que é você ter uma cooperativa de crédito, num desses seminários do Banco Central, eu ouvi do diretor do Banco Central dizendo que aonde as cooperativas estão bem implantadas, são fortes, o grande trabalho social que a cooperativa tem feito na localidade, além dessas ações sociais que normalmente faz, é reduzir os encargos financeiros das demais instituições. Então, onde a cooperativa é forte,
ela tem penetração na comunidade, as instituições tradicionais têm que puxar para baixo os seus encargos financeiros, senão ele perde toda a sua movimentação, né? Então, o cooperativismo de fé está vivendo um bom momento, e nós, o Sistema Credicis, nós queremos aproveitar esse bom momento. Muito bom, presidente. Muito obrigado, obrigado mesmo. Deixo, né, também para o senhor colocar suas últimas palavras, né, o que o senhor queira, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Faço um convite para você vir conhecer pessoalmente o nosso sistema, né? Deixar um abraço aqui ao professor Amilcar, né? E deixar um abraço a todos que estão nos assistindo, vendo e que irão ver esse vídeo lá no futuro. Muito obrigado, estou à disposição. Um abraço. Obrigado, presidente Donizete. Obrigado a você também que nos acompanha, né, que assiste aos nossos vídeos, que critica, né, é muito importante também ao assistir aos vídeos, fazer recomendações, sugerir pessoas a serem entrevistadas. Por favor, né, este canal é feito para você. Também não se esqueça de você se inscrever no canal, né? E, se possível, ao gostar das nossas entrevistas, dá um like, que sempre vai ajudar. Nos encontraremos no novo vídeo, já, no Conversa com JC. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Obrigado!